Eu queria convidar os irmãos hoje para a gente meditar sobre a palavra de Deus entregue através do profeta Oséias. Finalzinho do Antigo Testamento, profeta Oséias, capítulo 4 em diante. É uma palavra dura, sabe? E difícil da gente receber, mas a gente precisa receber isso entendendo que é uma expressão, que é uma forma, que é amor de Deus. Tá? Oséias, capítulo 4. No tempo de Oséias, Oséias viveu aí mais ou menos no ano 750, 730 antes de Cristo. É o tempo do ministério profético dele no reino do norte, que pertence ali a Samaria. Nesse texto aqui, muitas vezes o reino do norte chamado como de Efraim, tá? Porque era a tribo mais importante dali. Então ele vai se dirigir a Efraim e a Judá. Judá é o reino do sul, Efraim é o reino do norte. Israel já é um reino dividido. E por esse tempo está à beira, está muito próximo de Israel ser, principalmente o reino do norte, Efraim ser destruída. A situação é tão grave, tão extrema, que o Senhor, vocês conhecem essa história, né? Ele disse para Oséias: olha, pega e te casa com uma mulher adúltera. E esse matrimônio, ele simboliza a fidelidade de Deus e a infidelidade do povo de Israel. A fidelidade de Deus e a infidelidade da igreja. A nossa infidelidade. O recado de Deus aqui, através do profeta Oséias, com Deus não se brinca, não se negocia, não se barganha. Começa assim, capítulo 4, verso 1. Ouvi, pois, a palavra de Yahvé, vós, filhos de Israel, porquanto o Senhor tem uma grave acusação a proclamar contra o povo que habita nesta terra. Porque não há verdade, não há bondade, compaixão, misericórdia, justiça, nem conhecimento de Elohim, Deus sobre a terra. Não há verdade, não há bondade, nem compaixão, nem misericórdia, nem justiça, nem conhecimento de Deus, nem intimidade com Deus. O povo de Israel não tem mais intimidade com Deus, não é mais amigo de Deus. Verso 2: tudo quanto aparece e sobressai é maldição, mentira, assassinato, roubo, furto, adultério, traição, transgressões, muito além dos limites. A violência e o derramamento de sangue crescem sem parar. Lembra alguma coisa para vocês? Não é assim que o mundo está hoje? E quando a gente traz isso para a nossa vida, para a nossa mente, o que passa aqui dentro todos os dias? A gente explode de raiva muito fácil. A gente se magoa muito fácil. A gente quer abandonar tudo muito fácil. É disso que ele está falando. Por esse motivo, a terra ressequida está de luto,
e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar estão se extinguindo. Sabe o que isso quer dizer? É por isso que a vida de vocês, a nossa vida, é difícil. A terra está de luto, a terra não produz, a gente trabalha muito, se esforça muito e o resultado é pouco. Todavia, que ninguém ouse levantar palavra de censura nem de repreensão contra o meu povo, porquanto a minha acusação é contra vós, sacerdotes. E aí pega e bota os sacerdotes, bota os pastores no rolo. É Deus falando. Diz: olha, o povo está perdido, mas a minha acusação é também contra sacerdotes, contra pastores. Hoje, naquele tempo o sacerdote é uma figura muito bem definida, mas é aquele que intercede pelo povo, é aquele que ensina, que orienta o povo. O Senhor diz: também estão perdidos, a minha acusação também é contra vocês, pastores. Eis que tropeçais de dia e de noite, e os profetas são levados a tropeçar convosco, e por essa razão destruirei Israel, a sua mãe. Então, o sacerdote tropeçava e os profetas eram levados a tropeçar com ele. Sabe o que é isso hoje em dia, gente? É uma vida na igreja, é uma igreja em busca de interesse. O sacerdote tropeça, porque ele vai falar logo para frente, por causa do interesse próprio, faz com que o profeta profetize coisas que não são de Deus, mas são interesse do sacerdote ou do próprio profeta, fazendo com que ele tropece também. O que a gente está vendo? A gente está vendo uma sociedade em ruínas. Nem a igreja, nem o povo cristão, na época não era cristão ainda, mas nem o povo de Deus, nem sacerdote, nem profeta, nada aqui está funcionando. Por quê? E aí ele diz: por isso eu destruirei Israel, a sua mãe. Sabe o que quer dizer isso? Eu vou afundar a nação de vocês. Eu vou destruir a nação de vocês. A mãe, Israel aqui, é a nação deles. O Senhor está avisando. Ele está avisando uns 20 ou 30 anos antes da ira, antes da justiça de Deus chegar. Ele está avisando o povo. Está avisando a igreja. Está avisando todo mundo. E esse recado é mandado por amor. Quando a gente olha lá, acho que é o Jeremias, que ele diz assim: Senhor, eu estou cansado de lutar com essa gente, de brigar com essa gente, de profetizar para essa gente, E aí o Senhor diz: tu está cansado agora? E depois, quando tu tiver que correr contra cavalos? Dizendo assim: profetiza agora, porque senão a guerra vem e vai ser pior. Eis que meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra. Porquanto fostes negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim, visto que vos esquecestes da lei, ou da Torá, e do teu Elohim, Deus. Eis que eu também ignorarei os vossos filhos. Presta atenção nisso. Isso é para dentro das nossas casas, tá? Isso é para nós. Toda palavra é útil para o ensino. Quando a gente traz isso aqui para a nossa vida, visto que você esqueceu, visto que vocês me esqueceram, vocês esqueceram a minha lei, vocês foram negligentes no ensino. O que é ser negligente no ensino dentro da minha casa? Eu falei esses dias, eu pergunto de novo:
Quantas vezes nós sentamos com os nossos filhos e com a nossa família em casa para ler, estudar e viver a palavra de Deus? Quantas vezes a gente pega a Bíblia e chama a família toda e chama os filhos para ouvir a palavra de Deus, para estudar, para ler? Ah, mas eu não entendo. Não interessa, comece, ora, porque a Bíblia, quem vai te dar entendimento dela é o Espírito Santo, não a teologia. Teologia ajuda, organiza as coisas, mas teologia é a ciência dos homens tentando explicar Deus. Não cabe ali dentro. O Espírito Santo, ele consegue explicar Deus. Agora, aquilo que Deus está dizendo é o seguinte: porque fostes negligentes no ensino, eu vou rejeitar vocês. Se nós formos negligentes no ensino, Israel foi negligente no ensino, o Senhor está dizendo: eu rejeito vocês. E digo mais, ele diz assim, eu também ignorarei os vossos filhos. Essa desgraça vai cair sobre os nossos filhos, se nós não os ensinarmos. Percebem por que a vida da gente às vezes não vai? Eu uso muito essa expressão: a vida não vai, não funciona, é pesado, é difícil. O negócio era tão corrupto naquele tempo que o Senhor diz: quanto mais se multiplicou o número de sacerdotes, mais eles pecaram contra a minha pessoa. Eles trocaram a glória que lhes pertencia por algo que só lhes traz vergonha e humilhação. Interesse próprio. Num outro capítulo, Oséias diz assim, que as pessoas iam oferecer sacrifício para Deus, sabe com qual interesse? Só para comer o churrasco depois. Queimava a carne no altar, mas eles não estavam nem aí para Deus. O que interessava para eles era o churrasco depois, a festa. Interesse próprio, egoísmo. O nosso coração, o coração do ser humano é cheio disso. E é isso que nos mata. E olha só verso 8. Eles, os sacerdotes, se alimentam dos pecados do meu povo e intimamente desejam que eles pratiquem o mal cada vez mais, ou desejam que eles errem cada vez mais. O que é isso aqui? É uma igreja, exemplo, tá? Seria hoje uma igreja que se interessa por dinheiro, só dinheiro. Aí o que esse pastor faz, o que esse sacerdote faz, o que eles faziam na época, né? Se tu ofertar R$1.000 aqui, Deus vai colocar milhões na tua mão. Isso é um erro. Isso é um erro grave. E os sacerdotes se alimentavam desse tipo de erro, entendeu? Enriqueciam. E aí quanto mais o sujeito peca, mais peso eu boto sobre ele. Outro exemplo seria, quando tu faz uma oferta de R$2.000 aqui, nós vamos orar e Deus vai perdoar teu pecado. Ruína. Isso é o fundo do poço, irmãos. E a gente precisa conhecer isso, porque a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Oferta para Deus, eu digo sempre, é gratidão, não é negócio. Amém. Então, se em algum lugar te falarem isso, saia correndo desse lugar, fuja. Porque estão se alimentando do teu erro, do teu pecado. Sendo assim, repreenderei severamente tanto o povo quanto os sacerdotes,
por causa dos caminhos que preferiram, e lhes retribuirei de acordo com todas as suas atitudes. Olha, os caminhos que preferiram é o caminho que ele está dizendo que ele vai repreender tanto os sacerdotes quanto o povo, tanto pastores quanto crentes, por causa do caminho que escolheram, o caminho que preferiram. O povo quis andar nesse caminho. A gente se afasta muito fácil, sabe? Isso nos dias de hoje é mais ou menos assim, ó. Caminho que eu escolho, minha razão, o meu entendimento, o meu jeito de ver as coisas, o meu jeito de entender as coisas, o meu jeito de fazer as coisas, a ponto de às vezes dizer, não, a Bíblia só pode estar errada, né? Certo? Estou eu, porque isso que está na Bíblia não faz sentido para mim, não tem lógica, não é verdade então. Percebe? A gente escolhe caminhos errados e Deus diz, retribuirei de acordo com todas as suas atitudes. Aquilo que tu planta, aquilo colherás. É isso que tu colherás. Alguém falou esses dias, você consegue mudar o plantio, você consegue escolher a semente, mas depois que ela foi colocada na terra, o que vai brotar daquilo ali é o que tu plantou. Verso 10, olha só isso: comerão, mas não se satisfarão, entregar-se-ão ou vão se entregar aos deuses da fertilidade, mas não desenvolverão decência, porquanto abandonaram Yahvé e se entregaram à prostituição, ao vinho velho e ao novo, estragando o discernimento e o bom senso do meu povo. Está falando dos sacerdotes, né? Ou do ensino, de um ensino ruim, que tirou o bom senso e o discernimento das pessoas. Na quinta-feira a gente estava estudando Apocalipse 8, Apocalipse capítulo 8, e quando toca a terceira trombeta, se eu não me engano, diz que algo como um meteoro, né, se despedaça no céu e cai, atinge 1/3 das águas, da água doce na terra, e a água se torna amarga, e as pessoas bebem dessa água e morrem. Seguramente isso fala de um evangelho amargo, envenenado. Diz que é uma estrela chamada absinto. Absinto é uma planta, ela é amarguíssima, mas não é venenosa, até que você misture com água. Bota um pouco de erro dentro do evangelho verdadeiro e você vai ver o veneno que isso é. Isso te mata, isso nos mata. Aqui é isso que está acontecendo. O povo não tem mais discernimento, porque não recebeu ensino, não busca mais a palavra de Deus. E Deus está avisando o seguinte: vocês vão viver as consequências das escolhas que fizeram. E Ele fala isso para mim e para você hoje. Você vai viver as consequências das escolhas que você faz. Se a gente escolher não ensinar nossos filhos, o Senhor nos rejeitará e rejeitará também os nossos filhos. Por quê? Porque se eles não aprendem a andar nos caminhos do Senhor, como que o Senhor vai recebê-los? Para pensar nisso. Isso é muito sobre família. Isso é muito sobre casamento. Isso é muito sobre vida.
em casa, isso é muito sobre vida na igreja. Vocês percebem? Se a gente não ensina para aqueles que estão perto da gente aquilo que é certo, Deus está dizendo: eu vou rejeitar vocês, vou rejeitar os filhos de vocês. E aí a gente entende, né? Maldição hereditária. Querido, não é um negócio que vem com o teu sangue, é um negócio que vem com aquilo que tu aprende. Até a música popular brasileira sabia disso. Não é um exemplo, não é uma referência. Até Elis Regina cantava isso quando ela dizia: cometemos os mesmos velhos erros dos nossos mesmos velhos pais. Maldição hereditária. Se eu não ensino meu filho, ele não vai ensinar o filho dele, nem o meu neto. E Deus amaldiçoará até a 3ª ou 4ª geração, por causa do meu erro, por causa do meu pecado. Percebe? Eis que o meu povo, verso 12, eis que meu povo tem consultado ídolos de madeira e de um pedaço de pau acreditam que recebem respostas. Ora, o espírito de prostituição os seduz, e eles, prostituindo-se, afastam e abandonam o seu Deus. Isso aqui não está falando de prostituição literal. Ele está falando de consultar ídolos. Hoje, naquele tempo, eles consultavam um ídolo de madeira, um pedaço de pau, como diz Oséias, e achavam que iam ter uma resposta daquilo. Tem gente que ainda faz assim hoje, né? Hoje a gente consulta o YouTube, o TikTok. Tem coisa boa lá, gente, mas tem muita coisa ruim. O Instagram. Esses dias o Senhor me deu um sonho sobre isso e eu fiquei apavorado. Eu estava numa situação muito difícil nesse sonho, né? Numa casa muito escura, muito feia, um lugar desagradável. E de repente começou a passar um desenho animado, uma coisa. Não estou falando mal de desenho animado, tem desenho que é bom, tá, gente? Mas um desenho de mau gosto, eu não sabia identificar aquilo, mas muito ruim começou a passar no meu celular. Eu tentava desligar aquilo e não parava. Aí eu quebrei o celular e continuava falando. Não tinha como parar aquilo. E eu fiquei pensando: o que é isso, Deus? Sabe, o nosso dedinho correndo no celular todo dia. A gente vê muita coisa boa e vê muita coisa ruim, muita coisa que contamina, e chega um ponto que tu não consegue mais dominar aquilo te domina. Ele vai falar disso. Olha, um espírito de prostituição os seduz. O que é prostituição? Infidelidade em troca de algum benefício, de algum interesse. É isso que é o absinto misturado com a água lá no Apocalipse. A mentira misturada na verdade é mais perigosa do que qualquer outra coisa. A mentira misturada no Evangelho é mais venenosa do que qualquer outra coisa. Isso nos mata, porque a gente bebe isso sem saber. Água amarga, água envenenada. E de onde vêm essas mentiras? É só de fora? Não. Boa parte delas vem daqui, ó. Das coisas que eu imagino, que eu penso que são verdade, mas não são. E aí eu vou criando um evangelho, uma lei, uma vontade de Deus que é mais parecida com a minha do que com a dele. Vai dando uma ajustadinha, né,
na palavra de Deus para ficar mais parecido com aquilo que eu vivo. E aí fica tudo certo, fica tudo bem, está tudo em ordem. Irmãos, isso é veneno, isso mata. É disso, é isso que Israel está vivendo na época de Oséias. E o Senhor está avisando. E Ele diz, olha, isso está dentro das igrejas, isso está no governo, isso está no povo. Está tudo impregnado, está tudo contaminado com essa sujeira. E ou vocês limpam isso, ou a minha ira, a destruição cairá sobre vocês. Se afastaram e abandonaram o seu Deus. Verso 13: oferecem sacrifício nos altos dos montes e queimam incenso nas colinas, debaixo de árvores frondosas como o carvalho, o álamo, o terebinto, pois a sombra que elas proporcionam é aconchegante. É bom ficar ali, né? É confortável eu ter um evangelho moldado com aquilo que eu penso, que aceita o meu erro, que aceita o meu pecado. É aconchegante ficar ali. Aqui no contexto literal é porque eles subiam nesses montes e queimavam incenso e prestavam culto a Baal para que a terra produzisse. E o Senhor falou no começo do texto, Ele disse, a terra está de luto por causa disso, não vai produzir, vocês vão passar necessidade por causa disso. E assim, presta atenção nisso, por causa dessa nossa idolatria, por causa, o que é idolatria aqui, no tempo de hoje? Porque a gente não confia completamente no Senhor, porque a gente não vive a vontade do Senhor, porque a gente busca moldar a palavra de Deus para aquilo que a gente vive, para aquilo que a gente acredita, e não para o que Deus fala. Assim as vossas filhas se tornam prostitutas, e vossas noras cometem adultério. O impacto disso vai pela família toda. A desgraça cai sobre os nossos filhos, cai sobre todos que nos rodeiam. E aí depois a gente diz, Deus não está funcionando, minha vida não vai. Um tipo perigoso, um exemplo perigoso disso, vocês querem, a gente já falou aqui várias vezes, falta de perdão. A palavra de Deus é muito clara, Ele diz, olha, perdoe. E eu digo, mas não vou perdoar, porque também aquilo que o cara me fez, não dá para perdoar. Então eu amo a Deus, eu sigo com Deus, mas é Ele lá e eu aqui. Isso é um evangelho amargo, contaminado, isso mata. Isso mata, isso vai te enfiar, sabe aonde? No inferno, irmão. Porque o Senhor fala assim na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas. Ele ensinou a gente a pedir isso, assim como nós também perdoamos. Quando a gente ora isso, a gente está botando uma condição. Perdoa meu pecado, Jesus, do mesmo jeito que eu perdoo o meu irmão. Mas eu não quero perdoar. Evangelho amargo, contaminado, veneno. No entanto, eu não castigarei as vossas filhas por se prostituírem, nem vossas noras por adulterarem, porque os próprios homens se encontram com meretrizes nos templos pagãos e participam dos sacrifícios oferecidos pelas prostitutas cultuais a seus deuses. Ora, um povo sem bom senso e sabedoria corre para atirar-se à ruína e destruição.
a gente corre para a ruína e para a destruição. Por quê? Presta bem atenção, essa prostituição que ele está falando aqui não é prostituição literal, é toda vez que Deus sai do centro da nossa vida, toda vez que o Senhor Jesus não é o centro da nossa vida, toda vez que o centro da minha vida sou eu, igual ele fala dos sacerdotes ali, ele diz: querem que o povo peque porque se alimentam do pecado do povo, quer dizer, são beneficiados pelo erro do povo. Isso é prostituição, biblicamente falando. E quando eu vivo desse jeito, para onde eu estou correndo? Para ruína e destruição. Estou correndo para o inferno. E todo esse aviso de Deus aqui, através do profeta Oséias, é para quê? Para a gente mudar de direção, mudar a forma como a gente pensa, o quanto antes, enquanto ainda é tempo, antes que a destruição venha. Enquanto ainda dá para correr com pessoas, como ele falou, acho que para Jeremias, e porque depois vai ter que correr contra cavalos. Está difícil agora, vai ficar pior depois, se a gente não mudar. Não dá para brincar com Deus. Isso aqui, numa palavra bem simples, não dá para eu ter um pé no mundo e um pé na igreja. Aqui tudo é perfeito. Aqui eu venho, eu adoro a Deus, eu me emociono, eu choro, me derramo. E amanhã, quando eu chegar no meu trabalho, quando eu estiver longe daqui, quando eu estiver longe da minha família, trabalhando, como é que é? O que passa na minha cabeça? O que passa na nossa cabeça? O que vai passar nos nossos pensamentos amanhã, durante o dia? Será que eu estou vivendo amanhã durante o dia para cumprir a vontade de Deus, ou para o meu próprio interesse, ou por causa de alguma outra coisa que eu gosto ou quero? Quando a gente faz isso, é prostituição. A gente vem, é como, né, uma esposa que vem na casa do marido, fica aqui, amanhã ela está na casa do amante. É isso que Deus está dizendo. Não dá para a gente ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Ele manda Oséias casar com aquela adúltera, Gomer era o nome dela, para mostrar para o povo que era isso que o povo estava fazendo. E Oséias, onde é que está a tua esposa? Ah, está em casa. Tá, não. E aí, Marcos, como é que estão teus pensamentos? Em Deus? Tá, não. E aí, irmão, onde andam os teus pensamentos no dia a dia, durante a semana? Em Deus ou no interesse próprio? Fala, Deus. Ou no egoísmo? Vocês entendem? Por que eu estou falando isso? Para a gente entender que a gente não é melhor do que esse povo aqui, gente. A gente lê isso aqui, acontece para nós igual o Davi, né? Quando Natan vai lá, conta a historinha para eles, Davi, tem um cara que ele tinha um monte de ovelha, gordo, bonito, depois ele foi lá, pegou a ovelha do amigo e matou e fez uma janta lá com a ovelha do amigo. Mas o amigo dele só tinha essa. E aí Davi diz, cara, temos que matar esse cara. A gente é assim, né? E aí o Natan diz, é tu, Davi, tu fez isso. E quando a gente lê um texto desse aqui, a gente geralmente pensa, como aquele povo de Israel tá louco, né? E Deus diz para nós, vocês são iguais. Vocês não são melhor que eles. Nós não somos melhores do que eles. Olha só. Verso 16. O povo de Israel é rebelde, teimoso,
como uma bezerra selvagem. Como poderá Yahvé apacentar sua gente como cordeiros na campina? Se a gente não mudar essa nossa forma de pensar, essa forma de viver, o Senhor nos compara a uma bezerra selvagem. Aí a gente não é ovelha, é um bicho chucro, que Deus não domina, que não se deixa ser dominado pelo Espírito Santo. Percebe? Ele compara isso com um bezerro chucro. Isso não tem remédio, isso não é ovelha, isso não dá para controlar. Não tem bom senso, não tem coração perdoador. Efraim, verso 17. Efraim, a tribo do norte, região de Samaria, está entregue aos ídolos. Deixa-o como prefere. Esse aviso é grave. A gente vai fazendo tanto isso, até que um dia o Senhor vai dizer: deixa. É isso que vocês querem, é isso que nós queremos. Deus vai dizer: então toma. Se afunda no teu pecado. É tão triste, verso 18, mesmo quando acabam as bebidas, eles continuam atolados na sua devassidão. Seus governantes amam profundamente as atitudes vergonhosas. Verso 19, mas um ciclone repentino, ou um vendaval repentino, os varrerá para longe, e os seus altares só lhe trarão vergonha e humilhação. O aviso aqui é o seguinte: mude. Nós precisamos mudar antes que um vento repentino venha e acabou. E aí você vai ser jogado aonde? Na vergonha e na humilhação. Esse é Deus. Deus é amor. Não dá para brincar com esse Deus, gente. Ele é sério. Alguns versos do capítulo 5 que eu destaquei aqui para a gente encerrar. Verso 4 do capítulo 5. Presta atenção. As suas atitudes e práticas diárias não lhes permitem voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está dirigindo o coração deles e não reconhecem mais Yahvé, o Senhor. As suas práticas diárias, aquilo que a gente faz no dia a dia, aquilo que a gente vive dia após dia, não nos permite mais voltar a Deus. No Instagram esses dias tinha uma imagenzinha, um desenho de uma pessoa abraçada num cacto com os espinhos desse tamanho assim, e a pessoa dizia: tá doendo, tá machucando. E os outros dois olhando assim: mas não é só soltar? Entende? A gente é tão agarrado nesse nosso modo de pensar, a gente é tão agarrado no pecado, que aquilo está nos matando e a gente não solta, não consegue mais voltar para Deus, não enxerga mais, não consegue mais tirar esse pé do mundo. No culto passado a gente falou aqui sobre a saída do povo de Israel do Egito. O Senhor tirou o povo do Egito, mas não conseguiu tirar o Egito do povo. Aquela geração inteira não entra na terra prometida porque eles não conseguiram tirar o pecado de dentro do coração. Deus tirou eles da escravidão, mas não tirou a escravidão deles. Eles não quiseram largar a escravidão.
Verso 12, preste atenção nisso. Eis que serei como a traça na vida do povo de Efraim, como o mofo e a podridão para todos em Judá. É Deus falando. Eu serei como a traça para o povo de Efraim. Você vai trabalhar, mas os bichos vão comer tudo o resultado do teu trabalho. É como tu abrir o guarda-roupa e de repente tu chega lá, pega uma roupa boa, nova, que tu tinha comprado lá, está tudo furado. A traça comeu, consumiu. Abriu o armário, abriu a geladeira, achando que você vai tirar uma comida lá de dentro, está podre. O nosso trabalho não dá resultado. De novo eu vou dizer, a vida não vai. Por quê? Porque a gente anda com um pé aqui e outro lá. E uma das piores coisas que eu já ouvi sobre isso são pessoas que acreditam, que dizem: eu estou fazendo tudo certo e por isso o inimigo está destruindo a minha vida. Isso não é bíblico. Se o inimigo está destruindo a tua vida, se o inimigo está destruindo a minha vida, é porque eu estou errando. É triste isso, é duro, mas essa é a palavra de Deus. Quando Efraim, verso 13, quando Efraim observou a sua enfermidade e Judá notou os seus tumores, Efraim recorreu à Assíria e mandou trazer alguma ajuda do grande rei, porém ele não vos pôde curar, tampouco oferecer algum remédio para as vossas chagas. Quer dizer, percebeu que a coisa está indo para a ruína, ainda ao invés de buscar ajuda em Deus, confia num outro rei, em alguma outra coisa. A gente confia em alguma outra coisa que vai nos ajudar, vai nos tirar daquela situação. Não vai, Deus está dizendo aqui, não vai ter solução fora de Deus, fora de mudança, fora de conversão. Não tem solução, não tem jeito, não vai dar certo. É isso que Deus está falando aqui. Serei como um leão feroz contra Efraim e também um grande leão com a casa de Judá. Eu os farei em pedaços e me retirarei. Eu os tomarei sem que ninguém possa livrá-lo. Como um leão, o Senhor vai nos despedaçar se a gente não mudar de vida. De surpresa. Antes ele falou um vento repentino, aqui ele fala como um leão que espreita. E na hora que a gente dá uma bobeira, e ninguém pode nos livrar das mãos de Deus. E aí o Senhor diz assim: aí é certo que debaixo de grande aflição eles me buscarão desesperadamente com todo fervor. Percebem o objetivo de Deus agir assim com a gente? Que a gente abandone toda a prática de idolatria, que a gente abandone o pecado, que a gente abandone a nossa teimosia, o nosso modo todo errado de viver e corra para Deus. Só que olha só, aí o Senhor diz, aí Israel exclamará: vinde e voltamos para Yahvé, porquanto Ele nos arrebentou, mas haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará das nossas chagas. Passados 2 dias Ele nos revivificará. Ao terceiro dia nos erguerá e restaurará, a fim de que possamos viver na sua presença. Conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo Yahvé, o Senhor, tão certo como nasce o sol. Sua vinda ocorrerá sobre todos nós como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. E se a gente lê só até aqui, voltamos para Deus e está tudo certo. Verso 4, o Senhor responde. Aqui é aquela cena, sabe, daquelas criancinhas que
apronta um monte de arte, e aí a gente vai lá para o pai e fala: pai, fiz tudo errado, né? E aí o pai, né, em pé assim, diz assim: o que vos farei, ó Efraim? O que vos farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a neblina da manhã, como o orvalho que rapidamente evapora. É mais ou menos assim: o que eu faço com vocês? É Deus olhando para nós e dizendo: agora apertou, a gente correu para Deus, e Deus diz assim: o que eu faço com vocês? Eu não sei o que eu faço com vocês. Sabe por quê? Olha só, porque o amor de vocês, ele diz, é como a neblina da manhã. Hoje eu estou em apuros, eu quero Deus. Amanhã a situação melhorou, sumiu o amor que eu tenho por Deus. Finalizando, não é isso que Deus quer de nós. Verso 6: afinal o que eu desejo é o vosso amor e não os sacrifícios, entendimento quanto à pessoa de Elohim, Deus, mais do que ofertas e holocaustos, mais do que vocês estarem, mais do que nós estarmos todos os dias na igreja e cumprindo e batendo cartão. Deus quer o nosso amor, o nosso entendimento quanto à pessoa do Senhor. Isso quer dizer comunhão. Ele quer fazer parte da nossa vida. Ele quer que nós vivamos com Ele, de acordo com a palavra dEle, todos os dias. Não esse amor falso, esse amor fraco, que quando a dificuldade passa, o amor também passa. É contra isso que Oséias está falando, irmãos. Sabe, no final, como ao fim da história de todos os profetas, Deus sempre vai colocar um chamado de amor. Tem todo esse peso aqui, mas isso é um chamado de Deus, dizendo assim: converta-se, mude. Uns 30 anos depois dessa profecia, Israel é destruída. Entre 712 e 722 antes de Cristo, é invadido o país, a nação é destruída porque o povo não mudou. Mudemos. Vamos mudar o nosso jeito de viver e jeito de pensar, queridos, em nome de Jesus. Amém.